Eu sabia que o Ômega seguiria dentro de pouco tempo, e tremi pelo nosso povo. O Ômega será de natureza mais assustadora. Eu digo a vocês que quando eu for ao descanso, grandes mudanças ocorrerão. Eu não sei quando serei levada, e eu desejo advertir a todos contra os enganos do diabo. Eu desejo que as pessoas saibam que eu as adverti claramente antes da minha morte. Veremos agora os estragos da apostasia ômega. Veja agora o Leandro Quadros, combatendo a Bíblia e o espírito de profecia. Quantos de nós consegue obedecer 100% ao mandamento não adulterarás? Ninguém. Porque se não adulterar fisicamente, mentalmente a pessoa acaba adulterando. E lembre-se, a graça de Jesus cobre aquilo que nos falta. Mas o que diz a Bíblia? Nem por um pensamento, Jesus cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Digo, porém, andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus. Os homens, que se acham sob controle de Satanás, repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Requer-se obediência perfeita. E aqueles que dizem que isso não é possível, lançam sobre o Deus a acusação de injustiça e falsidade. Senhor Leandro Quadros, você disse que Jesus completará com seus méritos os defeitos de caráter que não conseguirmos vencer. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos. Estou profundamente ansiosa ao escrever isto. Satanás está agindo com homens em posições de destaque para eliminar os fundamentos de nossa fé. Permitiremos que isso seja feito. Irmãos, se ficarmos com o Leandro Quadros, teremos que rejeitar a Bíblia e os testemunhos. Se ficarmos com a Bíblia e os testemunhos, teremos que rejeitar o Leandro Quadros. Não temos outra alternativa. Veja mais estragos da apostasia ômega, profetizada por Ellen White. Pastor Alexandre Bouillon, contra a Bíblia e os testemunhos. Preste atenção ao que ele vai dizer a seguir. A única pessoa que sabia pregar, dirigir, organizar era um irmão alcoólatra. Tinha um problema. Era bêbado. Tinha um problema, era ébrio. E eu tinha um conflito. E eu tive um conflito. Porque, ou eu tirava ele, e se tirasse ele do cargo, ninguém mais poderia pregar. Ninguém mais poderia dirigir, ninguém mais poderia organizar. Então, o grupo se acabava. Agora, olhe o problema meu. Ou deixava um bêbado dirigir o grupo, pregando, ou tirava o bêbado, e acabava o grupo. Ou sacava o borracho e se acabava o grupo. Que faria você se fosse o pastor? Aí eu pensei, se um dia Deus usou uma jumenta para pregar, por que não pode usar um bêbado? E o deixei no cargo. Este era um bêbado que cada vez que eu chegava me pedia perdão. Me dizia, pastor, tenho falhado, me perdoe. Tira-me do cargo. Eu não sou digno. Não mereço.
E realmente, eu teria que tirá-lo do cargo. Mas se ele tirasse, acabava o grupo. E eu preferia que o grupo existisse. Esse irmãozinho não era dos que bebiam assim de. Quando ele ficava bêbado, caía no chão, ficava na rua. Cachorros se lambiam, moscas pousavam em cima dele. E há um ditado que diz: quando menor é a cidade, maior é o inferno. Todas as pessoas diziam: olha o pastor dos adventistas. Como ele pregava, eles o chamavam de pastor. Então muitos irmãos me diziam, era a maior parte, irmãos, e diziam: pastor, dá um mau testemunho para a igreja, tira ele. Lhes dizia: então vocês vão dirigir o grupo? Não. Eu não. Eu disse: como vou lhe tirar? Quem eu deixo? Irmãos, quem poderia dirigir? Ninguém queria. Então, temos que pegar o beberrão, ou encerramos o grupo. Isso está de acordo com a Bíblia e os testemunhos? É correto deixar um bêbado dirigir uma igreja? Que diz a Bíblia e os testemunhos? Todo cristão é um sacerdote de Deus. Ele precisa ter uma mente clara para dirigir a casa de Deus e saber fazer a diferença entre o certo e o errado. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. É necessário, pois, que o bispo, ou líder da igreja, seja irrepreensível. Não deve ter o vício da bebida. Os bebedores de bebidas intoxicantes encontram-se sob a destruidora influência de Satanás. Ele lhes apresenta suas falsas ideias, e não se pode absolutamente confiar no discernimento deles. Os homens que usam bebidas alcoólicas tornam-se escravos de Satanás. Quando se encontram sob a influência do veneno líquido, estão sob controle de Satanás. Ele os governa, e eles cooperam. As faculdades do pensamento ficam obscurecidas. Vede aquele homem privado da razão. Que é, ele, um escravo da vontade de Satanás. Se os bêbados estão sob controle de Satanás, se suas faculdades do pensamento ficam obscurecidas, como essa pessoa pode dirigir uma igreja? O que deve fazer um pastor fiel? Se, porém, os pecados do povo são passados por alto, por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. Deus nos manda falar, e não ficaremos silenciosos. Caso haja erros claros entre seu povo e os servos de Deus, passem adiante, indiferentes a isso, estão por assim dizer apoiando e justificando o pecador. E são igualmente culpados, incorrendo tão certo como ele, no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Com 12 anos, Billy Graham vindo para pregar no Estádio Nacional de Lima. E meu irmão mais velho disse: vamos. E fomos escondidos, porque a mamãe nos castigava se descobrisse que havíamos ido. Porque vocês sabem como era a maneira de pensar de nossa igreja há décadas atrás. Não. Todos são filhos ou são a prostituta, ou são filhos da prostituta. Quem vai escutar a Billy Graham? Mas meu irmão era atrevido e disse: vamos. E nós fomos. E entrei no estádio, 45 mil pessoas arrebentando no Estádio Nacional. Era 1962. E a igreja cantava. 45 mil pessoas cantavam. E na hora do chamado, quando Billy Graham começou a chamar, milhares, esbarrando, sabes que aquilo criou uma rebeldia em meu coração. Uma santa rebeldia. Eu disse:
Deus meu, algo está mal no remanescente. Algo está mal dentro da igreja, que é o povo de Deus para esta hora. Foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia, de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro que é veneno mortal para a alma e doutrinas que são mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós, quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigados. Pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões, onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós, e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a serem tenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Eu te diria uma coisa: a comida não é um assunto de salvação. Tu não vais se salvar ou perder por comer ou por não comer. A comida é um assunto de saúde. É correta essa afirmação do pastor. Que diz os testemunhos? Que ninguém que professa piedade considere com indiferença a saúde do corpo, e se lisonjeie de que a intemperança não seja pecado, e não lhe afete a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a moral. Não sabeis vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É impossível, aos que condescendem com o apetite, alcançar a perfeição cristã. Os que violam as leis da saúde, ficarão mentalmente cegos, e transgredirão a lei de Deus. A questão da calça comprida é uma questão muito cultural. Não é pecado a mulher usar uma calça comprida se essa calça for própria para a mulher. Usar uma calça no dia a dia não é pecado. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, 5, não é um costume da época. Trata-se de um princípio que a profetisa o requisitou e o tornou claro para nós hoje. Veja. Há ainda outra moda de vestido que é adotado por uma classe de pessoas chamadas reformadoras do vestuário. Imitam o sexo oposto, o mais possível. Usam casquete, calças. Os que adotam e defendem esta moda, estão levando a chamada reforma do vestuário a extremos muito objetáveis. Confusão será o resultado. Nessa moda de vestuário foi invertida a ordem de Deus, e desrespeitadas suas direções especiais. Deuteronômio 22, 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Designava Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher, e considerou a questão de bastante importância para dar direções explícitas a esse respeito, pois se ambos os sexos usassem o mesmo vestuário, isto causaria confusão e grande aumento de crime. Como você pode ver, o Leandro Quadros debocha do princípio e joga a verdade por terra. Que essa crença de que Cristo veio com a natureza pecaminosa é uma aberração. A maioria, a grande maioria dos teólogos adventistas não creem que Cristo tenha vindo com a natureza pecaminosa. Eu até acho uma blasfêmia e para mim o indivíduo deveria, se ele é um cara que promove discordância, não me interessa o cargo que ele tenha. Para mim tinha que ser disciplinado. Então, meu amigo, abandone se você tem essa crença aí de que Cristo veio com a natureza pecaminosa.